Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu vou iniciar os comentários do informativo 1083 do Supremo Tribunal Federal. Começo pela ADI 5.519 do DF, que discutiu se advogados públicos eles podem ou não receber retribuição por substituição que não é prevista em lei, essa retribuição, se isso é possível. Então, se você se interessa por esse tema, convido você a ficar aí, se inscrever no canal e aproveitar este conhecimento que a gente vai estudar aqui. Bom, qual foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal? Não cabe ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses não previstas em lei. Qual o resumo do caso pelo informativo que o próprio Supremo disponibiliza? Por inexistir norma constitucional que imponha o deferimento de retribuição financeira por substituição a advogados públicos federais que não exercem funções expressamente fixadas em lei, especificadas em lei, a concessão ou não de benefício dessa natureza configura juízo de discricionariedade do legislador ordinário, o que impede o Poder Judiciário de fazê-lo. Então vamos entender esse caso, né? O caso ele trata da aplicação do artigo 38 da Lei 8.112 de 90, como você sabe, é a lei que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E o artigo 38 vai dizer o seguinte, olha, se um servidor público federal ocupar um cargo ou função de confiança e se afastar temporariamente de suas atribuições, ele será distribuído por um outro servidor público federal que terá o direito a uma retribuição financeira por essa substituição. Imagine um servidor federal que ocupa ocupa a função de chefia do órgão onde ele trabalha. A função de chefia é uma função de confiança, né? A gente sabe que as funções públicas só podem ser para chefia, direção ou assessoramento. Então é uma função de confiança e ele recebe um valor a mais por exercer essa função de confiança. Aí quem vai substituir este servidor que exerce essa função de confiança, ou seja, você que trabalha no órgão, mas não é chefe, mas é o substituto do chefe, e aí em determinadas situações, obedecendo a determinadas condições, você vai ter essa retribuição. Vamos ver o que aqui diz o parágrafo 1º do artigo 38. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, pago na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Então, pela 8.112, o servidor que substitui um chefe, substituir alguém que desempenha a função de assessoramento, ele vai receber uma retribuição pelo desempenho dessa função, se essa substituição se der por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias é isso que diz a 8.112. E aí eu trago para vocês a Lei 11.358/2006, que é uma lei que dispõe sobre a remuneração dos cargos das carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, Procurador do Banco Central, esses da AGU, e também Defensor Público da União. No artigo 5º ele vai dizer que vai dizer o seguinte, não é devida aos integrantes dessa carreira que eu citei
a remuneração de adicional pela prestação de serviço extraordinário. Então, a Lei 8.112, que fala do serviço público em geral, dos servidores públicos federais de modo geral, diz que superiores a 30 dias essa substituição vai ter que ter uma retribuição pelo desempenho dessa função. Já a lei específica da AGU, que regulamenta essas carreiras da AGU e da Defensoria Pública da União, diz que não cabe essa retribuição, ou seja, esse adicional pela prestação de serviço extraordinário. Aí, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais propôs a ADI questionando a constitucionalidade desse dispositivo, e alegou o seguinte: olha, os parágrafos 1º e 2º, eles teriam criado um tratamento anti-isonômico entre os advogados públicos federais, na medida em que somente beneficiavam pela assunção automática e cumulativa de atribuições aqueles advogados investidos em funções de confiança, cargos em comissão ou de natureza especial. Logo, os advogados que não desempenhassem essas funções não poderiam ter esse adicional. E isso caracterizaria enriquecimento ilícito da administração pública e afronta o princípio da igualdade. O fato de só ter essa retribuição por função daqueles que desempenham essa função configuraria problemas em relação ao princípio da isonomia. Esse é o argumento dessa associação. Também a associação fala da inconstitucionalidade do dispositivo, pede a inconstitucionalidade do dispositivo mediante a técnica da declaração parcial de nulidade sem redução do texto, quando você declara que em relação a determinada carreira ou em relação a determinada categoria, aquele texto normativo ele não deve ser aplicado, mas pede para que não seja reduzido esse texto, modificado esse texto, porque evidentemente em relação a outras carreiras esse dispositivo possa ser aplicado. E diz também que o objetivo dessa ADI é que essa retribuição fosse estendida a todos os advogados públicos federais que substituírem seus colegas, mesmo que o substituído não ocupasse cargo ou função de confiança. Então, por exemplo, um advogado federal, um advogado da União, um procurador federal que tirasse férias e que outra pessoa substituísse esse advogado da União ou procurador federal, ou seja, outro advogado da União ou outro procurador federal promovesse essa substituição pelo princípio da continuidade do serviço público. O que a associação pede é que, mesmo que esse advogado não desempenhe uma função de confiança, como esse serviço desempenhado pelo substituto é um serviço a mais, ele deveria receber também essa retribuição, e não apenas aqueles que só substituíssem quem desempenha a função de chefia, direção ou assessoramento. É esse o pedido da ADI. E aí o STF concordou com esse pedido formulado nessa ADI, o STF não concordou. E os argumentos do STF, eu pude reunir em torno de 3 argumentos. O primeiro argumento do STF é que não existe um dispositivo da Constituição Federal que imponha que a administração pública deva pagar retribuição por substituição. Ou seja, você vasculhando a Constituição Federal, você não vê na Constituição Federal esta imposição, que a administração pública deva sempre pagar retribuição por substituição. E aí eu conecto com o segundo argumento do Supremo, no sentido de que o legislador ordinário, como não existe essa obrigação por parte da Constituição, o legislador ordinário fez uma opção legislativa pela distinção entre a remuneração correspondente ao exercício de atividades próprias do cargo efetivo, que é exercida por subsídio, é fixada por subsídio, e a retribuição resultante de exercício de cargo ou função de chefia, direção ou de natureza especial. Então, o legislador, usando sua discricionariedade, ele
disse que determinou que só haveria essa retribuição por substituição em cargos que naturalmente exigem habilidades ou desempenhos superiores àqueles referentes ao desempenho típico de um cargo público. Então, não é o fato, foi assim que pensou o legislador ordinário, não é o fato de um advogado público substituir o outro tão somente que isso geraria uma retribuição, uma remuneração por isso. É apenas porque quando ele substitui outro, ele está desempenhando as mesmas atividades. Está desempenhando as mesmas atividades que ele corriqueiramente desempenha. É claro que ele está trabalhando mais, obviamente. Mas o legislador disse, não, só é devida essa retribuição remuneratória quando você está desempenhando uma função que você não desempenha corriqueiramente, que é a função de direção, chefia e de natureza especial. E aí vai dizer o Supremo, então a remuneração é devida com base nessas atribuições e responsabilidades adicionais. Isso foi uma escolha do legislador diante do fato de que a Constituição não impõe essa necessidade de retribuição. Então, seria uma afronta à jurisprudência da Corte que o Poder Judiciário interferisse nessa escolha legislativa. Então, diz o Supremo, nesse contexto, o deferimento da retribuição questionada configuraria verdadeiro aumento de vencimentos por parte do Poder Judiciário. Existe atribuição, existe uma jurisprudência bem consolidada no Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que inclusive está cristalizada em uma súmula vinculante, que diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Veja, o legislador fez uma escolha que só atribui a determinados servidores públicos determinada remuneração e não a outros. E aí, alguém postula que o judiciário, a despeito dessa escolha legislativa, ele, por analogia, ele aumente a remuneração desses outros servidores. O Supremo entende que isso não é possível, porque o judiciário não tem função legislativa, não cabendo aumentar o vencimento de servidores que não foram escolhidos, digamos assim, pelo legislador. E aí diz o Supremo, no sentido de vedar o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas na norma infraconstitucional. O Judiciário não pode fazer isso, né? Então, talvez fique mais fácil entender a questão. Então, o que é, em resumo, a questão? Por inexistir norma constitucional que imponha o deferimento de retribuição financeira por substituição a advogados públicos federais que não exercem funções expressamente especificadas em lei, a concessão ou não de benefício dessa natureza configura juízo de discricionariedade do legislador ordinário, o que impede o Poder Judiciário de fazê-lo. Então, qual foi a tese? Não cabe ao Poder Judiciário, sob o argumento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais nas hipóteses não previstas em lei. Esse foi o julgamento. Agora, fora do julgamento, podemos analisar a seguinte questão no sentido da justiça dessa retribuição. Se o advogado público substitui um outro e esse advogado público vai ter um acréscimo de serviço público, que seria uma necessidade de prestação de serviço superior àquela que é a necessidade corriqueira, algumas outras carreiras estabelecem essa retribuição, como por exemplo a magistratura ou o Ministério Público. Quando você vai substituir um outro promotor de justiça, um outro magistrado, há uma retribuição por esse trabalho a mais, né? Só que na carreira da advocacia pública não há essa retribuição. Então, não é um pedido totalmente desarrazoado, mas foi um pedido que, como não tem isso determinado
para a carreira da advocacia pública e da defensoria pública da União, não caberia ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, impor que o gestor público concedesse uma remuneração que não está prevista em lei. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido esse julgado e a gente fica mais inteligente com esses estudos. Beleza? Até uma próxima. Tchau.